Oi, gente! Bom dia para vocês! Nosso primeiro podcast do Germinar e eu tô muito feliz, estou emocionada aqui, vocês viram que eu tive que parar algumas vezes, porque é verdadeiro, é sincero, é um caminho que foi percorrido com muitas construções, com muita desconstrução e com muita construção sólida. E hoje o primeiro podcast do Germinar, eu fiz questão de trazer quem começou comigo, com a minha construção junto comigo, que é a Cristina Cato. Quer falar seu nome completo, Cris? Não, nossa senhora, quanto tempo de podcast? Vai só aumentar alguns minutos aí. E que é psicóloga, né, junguiana. Nossa, tem um currículo que depois a gente vai ver, um currículo enorme. Várias formações. E para mim não faria sentido se você não estivesse aqui no novo, no começo, no meu propósito, que você foi a luz que trouxe isso de certa forma, né? Então, sou muito honrada de ter você aqui nesse primeiro junto comigo. E também o Adam, né? Que eu conheci, tivemos um único encontro presencial que era para ser rápido, acho que umas 2 ou 3 horas de conversa. Resenha longa, já foi um podcast. Só que não gravou. Não gravou. O Adam, além de professor, é cristão e tem um podcast Jesus Pode, né? Uma visualização super alta, então eu estou muito honrada. E mais do que isso, que você sinta a minha gratidão, porque você falou assim, faz o seu e que eu vou lá. Então a minha gratidão da sua confiança em estar aqui sem me conhecer, sem entender o que é o projeto Germinar, mas acho que teve essa troca de verdade, né, de olho no olho e falar, fiquei com a cabeça fritando, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, muito obrigada, Adam. Obrigado você pelo convite, parabéns pelo início mais esse projeto, né? E eu tenho certeza que isso aqui vai dar os frutos, né? Porque é um tempo muito bom. Para nós já vai ser muito bom. A gente sempre sai da mesa do podcast aprendendo muito e aqueles que estão em casa, estão assistindo de alguma maneira também serão edificados. Ai, amém. O Germinar é algo que o projeto Germinar, que a gente trabalha internamente. Cada pessoa que nos procura, mas esse internamente não é somente a filosofia de falar, a gente faz com que a pessoa sinta isso. E cada um na sua verdade, cada um na sua crença, cada um no seu contexto pessoal, mas o que a gente faz é tentar aliviar aquilo, que às vezes o contexto pessoal dela está muito pesado e ela nem percebe isso. Então a gente abre uma janela para que a pessoa olhe e consiga ver além, né? E foi assim que aconteceu comigo e assim que eu tive esse despertar aí pro projeto lindo Germinar. E hoje a gente, como é o primeiro, como é novidade, eu acho que era legal a gente falar do novo. O que vocês acham? Fechou. Do novo? Ótimo. Então, ótimo. Começo de ano. Janeiro, falar de novo, começando novos projetos, acho perfeito. É isso. Perfeito. Então, Cris, o que é o novo para você? Ou o que tem que conter no novo? Olha, eu já vou um pouquinho antes do novo, né? Acho até por uma visão profissional. Para mim, o novo é uma leitura do que já foi. Você só consegue chegar no novo se você compreender tudo o que aconteceu no passado, no velho, vamos colocar assim. Né? Não existe o novo sem o velho. Não dá pra gente construir uma trajetória se a gente não olhar lá atrás, né? O que edificou esse processo? Né? Aonde que você se sustenta? A gente se sustenta no erro também, no acerto, na tentativa, né? Na vontade de não querer mais errar, de querer acertar, ou vice-versa. Às vezes a gente quer errar também. É que você fala, não, fiz tudo certinho, não rolou, então vamos lá, né? Vamos tentar por um outro caminho. Então, assim, pra mim, o novo vamos olhar pra trás, pro velho. O novo pra mim é olhar pro velho e conseguir compreender. O que é que te trouxe aqui? O
Quem é você hoje? Tudo que você fez lá no passado, você é capaz de se perdoar? Porque você não é aquela pessoa que você é hoje. Então, olhar para trás e identificar isso para poder zerar o passado. E aí é o novo para mim. Exatamente. Exatamente. E é bem o que a gente faz no Germinar. Olha para trás, tenha coragem, né? Olhar para trás e trabalhar isso e ressignificar. E é o que a gente estava falando antes, né? Se a pessoa estiver preparada para isso, que muitas vezes ela ainda não está, né? E você, Adam, o que é esse novo? Para mim, novo gera no meu coração uma noção de esperança, né? Porque a vida ela é repleta de ciclos. A gente pode brigar, mas são 24 horas, são 7 dias na semana. Esse ano a gente tem um dia de brinde, né? Porque é um ano... É verdade. um ano bissexto, mas no geral a nossa vida é cíclica, né? Todo mundo vai passar por outonos de perdas, por invernos de solidão. E se a gente tiver perseverança, se a gente suportar, se permitir suportar os processos, a gente vai chegando no florescer da primavera, no frutificar do verão, mas daqui a pouco parece que chega outro outono. Então, quando eu penso em novo, para mim, eu vejo essa coisa da esperança, né? Falando da minha verdade, a nossa vida é repleta de novo, né? A gente está aí no começo do ano fazendo planejamento, mas talvez a gente tenha um momento brusco, né? Que a gente olhe e tem um divisor de águas, né? E para mim, eu vivi essa minha verdade com o encontro com Deus e com a palavra de Deus. E para mim isso foi o novo da minha vida, né? Tem um texto bíblico que eu gosto muito que fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, essa cosmovisão cristã traz para mim a esperança de um novo que Deus pode proporcionar para mim, mas que está muito atrelada, como você estava falando do passado, ao reconhecimento dos meus erros, das minhas falhas, das mudanças que eu preciso fazer, né, do perdão que eu preciso liberar para aquele que errou comigo, que certamente errará, né, a gente vai ter isso no caminho. Então, quando eu penso no novo, eu penso numa folha em branco, assim, numa nova chance, numa esperança de, poxa, eu tenho uma chance de fazer diferente, de fazer melhor, de buscar reconciliar, enfim. E ouvindo vocês dois falarem, assim, muitas pessoas, né, elas querem o novo, elas querem, mas elas só querem, né? Elas não param para ver o que elas precisam ajustar. Se é a relação com elas mesmas, primeiro, né, a relação com ela, depois a relação, para a partir daí a relação com o outro. E a gente só culpa, a gente só se vitimiza muitas vezes se a gente não faz isso. E isso eu falo muito no Germinar, porque isso é muito comum, essa resistência de achar que o problema está fora, tá? E a gente não olha o que tem que olhar, né? Esse direcionamento. E, Adam, você falar de esperança, é como as coisas acontecem que tem que acontecer, e o Germinar foi criado nessa palavra, esperança. Que legal. Vou até citar aqui o Mograbi, porque eu estava fazendo um curso e ele fez uma participação nesse curso. E ele falando, e eu ouvi aquela palavra, e ele falou, bom, eu espero que eu tenha trazido algo para vocês. E ele me trouxe justamente a esperança. O que eu fiz? No dia seguinte, ou 2 dias depois, liguei para ele e falei, vamos montar uma palestra aqui em Santos. E aí começou o Germinar. Aí ele veio, ele é do Rio. Então, eu acho que é importante também enaltecer o José Mograbi. E foi justamente por essa palavra, esperança. E coragem, né, Cris? Sempre. E coragem. Sempre. Não, porque você pode ter esperança, pode ter uma determinação, pode querer realizar um sonho, mas se você não tiver coragem para começar... Porque o que é coragem para mim? É o combustível que você precisa ter dentro de você. E isso tá lá dentro de você, como se fosse uma plantinha que você aprende a germinar, a regar, e vai nascer um combustível, uma gasolina que vai te empurrar. Tá difícil? Tá difícil. Vamos aditivar esse combustível e vamos aditivar essa gasolina. Tá difícil? É difícil. Então, assim, onde você vai, né? Onde você consegue chegar com essa dificuldade? Com a gasolina aditivada? Você tem que ter coragem. A coragem é a gasolina que te tira do lugar. E a coragem não é ausência de medo, né? Não. Tem muita gente que acha que o cara é corajoso e não tem medo. Mas ninguém é corajoso que matou um mosquito.
Não. Porque o mosquito não representa medo, né? O cara vai ser um destaque se ele matar um leão, que ele venceu o medo e tomou atitude para conseguir, né? Eu vejo que a nossa geração, Lívia, é muito imediatista, né? Então a gente quer viver a foto e esquece que por trás da foto tem um vídeo. Uma jovem uma vez falou para mim, eu já tentei viver o que você vive e eu desisto porque eu não consigo. E eu falei para ela, não, você está querendo colher os frutos que eu colho. Mas Exatamente. por trás tem um processo de semear que você vai colher lá na frente aquilo que você está semeando hoje. Então o que você tem que buscar fazer não é aquilo que aparece, é aquilo que está no oculto. O que você não está vendo? O que gerou aquilo? Então eu acho que as pessoas muitas vezes ficam esperando o novo pelo calendário, né? Vai virar o ano, vai chegar em casa, o marido está melhor, as crianças estão obedecendo. Quando na verdade eu vejo que é uma oportunidade, porque é um ciclo, né? E você para refletir, para pensar, mas não, o resultado não vai aparecer em si mesmo. É uma oportunidade porque a gente abre espaço dentro da gente para pensar diferente. Olha, eu tô zerando o ano aqui, é simbólico, né? E dentro da psicologia analítica tem muito do simbólico. A gente fecha ciclos, como você falou, a gente usa de elementos simbólicos para simbolizar o fechamento desse ciclo. Então você faz uma baita festa com fogos e tal, abraça todo mundo, usa branco. O branco, né, todo mundo leva no Réveillon pro lado da religião, mas o branco para mim é uma página em branco. A hora que você veste um branco no Réveillon, você abre um caderno novo, uma página em branco. Olha aí, tá em branco, vamos escrever. E parece que tudo vai apontando para esse momento, né? Porque tudo profissionalmente legal, né? parece que relaxa, a família já se junta, né? Então fica essa oportunidade. E tem aquele estresse do antes, né? Parece que o mundo vai acabar. Você tem que fazer tudo, você fica louco fazendo tudo. E aí chega dia primeiro e você fala, tá, e agora, né? Acabou mesmo e eu vou ter que começar a fazer alguma coisa diferente. Quando chega dia primeiro, eu sempre falo, todo mundo pronto, agora virou o ano, vamos lá, começar tudo outra vez. Não, tudo outra vez. Não, é que nem atendimento de casal, eu quero reconstruir uma relação. Não, reconstruir, você vai fazer a mesma coisa. A Cris é especialista, tá? Em atendimento de casal. Que legal. Se você chega pra mim e fala, eu vim aqui porque eu quero reconstruir meu casamento, eu falo, então você não precisa de mim, você já sabe como faz para chegar até aqui. Reconstruir é fazer a mesma coisa. Nós vamos construir um caminho diferente. E o 1º de janeiro, pra mim, é isso, é uma construção. Você tá em branco, não tem nada que reconstruir. Tem que construir a partir dali, uma oportunidade. Né? Do branco, da página em branco. É bem bacana isso, né? Mas olhando para o que você deixou, né? Arrumava, leva o carro no borracheiro, tira aquele pneu, põe outro pneu, né? Coisas nesse sentido, né? Você traz uma referência, né? Uma estrutura de quem você é, com algumas certezas e com algumas dúvidas que vão te fazer mudar o roteiro. E você sendo crente em algo, ou sendo cético, tem coisas que são naturais, né? Deus, eu creio que pode mover o sobrenatural no ordinário. Né? Então, por exemplo, virou o ano, mas a conta do mês anterior vai chegar do mesmo jeito. Lá não zerou. E ainda vem reajustada, né? Exatamente. Essa semana eu estava saindo de um lugar indo para o shopping, minha esposa com as meninas e com a minha sogra indo para o shopping também. Ela me ligou e falou, Ada, simplesmente meu carro parou na Avenida da Praia. Né? E aí eu estava ali, eu gravo muitos vídeos com circunstâncias da rotina, trazendo um pouco para essa visão cristã. E ali eu estava ali e eu já saí do meu carro para ajudá-la pensando o que Deus está querendo falar comigo através dessa circunstância. E foi interessante porque no linguajar cristão muitas vezes a pessoa fala que o inimigo, e não tem nada a ver com o inimigo. O pneu fura, o carro estraga, né? Quem anda de bicicleta não tem problema com o carro. Exatamente. Né? Então ali naquele momento eu falei um pouco sobre isso. Eu falei, gente, tudo bem, e tem seguro, e o seguro vai chegar, vai guinchar o carro, e para nossa surpresa no dia seguinte até gravei um outro vídeo porque estava na garantia do carro. Então a gente não teve custo nenhum para arrumar o veículo. Então são coisas que são naturais, né? Então não adianta virar o ano e agora eu vou tirar 10 se você não estudar, né? Vai virar o ano e agora eu vou conseguir o emprego dos meus sonhos se não distribuir currículo, se não se capacitar. Então tem muita coisa, eu brinco que o impossível Deus faz, mas o possível Ele deixa para você. Né? Ele pode te instruir, te capacitar, te guiar, mas vamos lá, o que você precisa fazer
para chegar no momento da colheita, né? Exatamente. Isso até com esse seu exemplo, né? Alguma coisa você aprendeu com isso. Com certeza. A sua esposa aprendeu alguma coisa com isso. Às vezes a gente fala, ai, caramba, deu tudo errado e tal. Não deu tudo errado. Você teve uma chance de aprender e sobreviveu a essa chance. Exatamente. Sua esposa tá bem, você tá bem, né? Mas você teve uma chance de aprender a lidar com um momento adverso, com uma situação adversa, com alguma coisa que você não gostaria que acontecesse, mas se acontecer agora você já sabe como se virar, já sabe que tá na garantia seu carro, né? Você aprendeu alguma coisa com isso. Eu sempre vejo, né, os aspectos, as situações negativas da vida, e assim, não só como profissional, na minha vida também, na vida da minha família, como uma oportunidade maravilhosa de você aprender a superar. Porque às vezes a gente não tem como superar, né? Tem algumas situações que a gente não tem como superar. Mas, por exemplo, a morte, né? Para todas as outras, você tem como reescrever uma história. Você tem como escrever uma nova história, não precisa nem reescrever. Né? E aprender alguma coisa com ela. Gente, vocês estão falando e me tá vindo muito aqui para mim uma palavra aceitação. Que vocês estão falando muita coisa que leva a isso. E eu não tenho como não falar do estado interno quando a gente coloca essa aceitação, que é mais ou menos isso que vocês estão colocando, né? Então, quando a gente aceita algo, aceita mesmo, quando não importa a dificuldade, mas você para de se debater, né? Para de querer buscar o culpado, você aceita aquilo. Não precisa estar feliz com aquilo, aceitar não é estar feliz, radiante, ai que legal que eu tô sofrendo, não é isso, não, aceita que o processo, além de ser mais rápido, ele diminui um pouquinho o sofrimento, não que não vai existir o sofrimento muitas vezes, né? Até falando de um luto que você colocou, né, Cris, ele vai existir, mas você aceitar que, né, Adam, que a vida é finita e Deus colocou dessa forma, né? Eu gosto muito de ilustrar. As pessoas, elas se debatem muito quando ela perde alguém, porque dói muito, né? Um luto, ou alguém, ou algo. Mas é porque, primeiro, só que aí você fala que você tem fé, que você acredita em Deus, que isso, que aquilo. Se você acredita em Deus, se você tem fé, você sabe que que nós somos finitos. Então, você está querendo ir além de Deus? Você está querendo se colocar acima, à frente? Então, já tem um conflito aí que mexe, não é só com a pessoa que foi, é com você. Porque você entra num conflito das suas crenças, né? O que você acha que é correto. Por que é correto para todo mundo? Mas para você, naquele momento, não é. Então... e aí onde entra a aceitação. Então é esse processo que o luto mexe com a gente em todos os aspectos, né, Cris? É isso mesmo. Você falando disso, eu lembrei, a gente estava até conversando na minha casa ontem, num almoço de família. Muitas vezes as pessoas, e para ilustrar isso, né, entram no mar e o mar está com uma corrente muito forte, puxando para um lado, para o fundo. O primeiro impulso das pessoas é nadar para a praia. Só que assim, a hora que você percebe que tem uma corrente te puxando, é óbvio que nadar para a praia é o caminho mais difícil. Sim. Só que a pessoa olha para a praia e mais perigoso. A corrente está me puxando lá para o fundo, está me puxando ali para as pedras, eu não posso ir para esse lado, eu tenho que nadar para a praia. E a pessoa vai lá e cansa e não aguenta, porque a corrente é mais forte do que você. Você precisa parar, boiar, deixa a corrente te levar um pouquinho, né? E aí a hora que você sentir uma trégua dessa corrente muito forte te puxando, você nada não em direção à praia, nada pro lado que você conseguir. E se a gente pensar na vida, uma metáfora da vida é isso, né? Você tá olhando lá um objetivo, que é a praia, e aí vem uma força muito forte, te puxa pro fundo, te joga pras pedras, não adianta você ficar insistindo em nadar pra praia. Aceita que aquela força é maior do que você. Aceita que aquela força é mais forte do que o seu desejo. Sucumbe àquela força e aí você é capaz de acalmar essa força dentro de você e essa calma, vamos colocar assim, entre aspas, te possibilita enxergar um novo caminho. Até para chegar lá na praia. Mas você não vai sentindo praia, né? Eu acho que a aceitação é isso. É parar de se debater, aceitar deixar a vida me levar um pouquinho, né? E entender que
tá te levando porque vai ter um outro caminho. Que aquele que você quer naquele momento não vai dar certo. Né? E a gente tem que lidar com essa frustração no dia a dia, entende? É muito difícil. Mas é o que te possibilita conseguir depois. Se você não aprende, olha, me frustrei, ó, me ferrei, quebrei a cara, não era isso, você é capaz de ir adiante. Se você ficar lá, insistindo, barganhando com a frustração, você não vai sair do lugar. Né? Então, sim, acho que aceitação é uma palavra-chave para quase a gente tudo, tem né? que aceitar, né, para poder transpor, né? Senão a gente vai ficar ali se debatendo, vai morrer afogado, né? vai ficar culpando todo mundo e não vai conseguir. Eu acho que o grande desafio é ter esse equilíbrio do que aceitar e do que ser um inconformado, né? Porque muitas vezes a pessoa ela vai levar esse lado da aceitação e pode de repente dentro dessa metáfora falar, eu vou morrer. Eu não consigo vencer a correnteza. Daí ele se acomodou, né? E aí é esse lado de você conseguir equilibrar a aceitação da circunstância, mas o inconformismo, que não vai te levar à ignorância de nadar novamente contra a correnteza, mas de achar um escape. Né? Porque senão, eu entendi plenamente o que você falou de aceitação, né? De aceitar si mesmo. Mas, de repente, quem está assistindo pode falar, então vou aceitar isso aí. E vai para um lado do vitimismo, né? Isso. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio de você aceitar a circunstância, mesmo que você não tenha escolhido. Tem um texto que eu gosto muito que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu uso uma metáfora que é como, essa semana eu estava brincando com minha filha de quebra-cabeça. Quando você pega as peças, né, você pega uma imagem de quebra-cabeça que tem muito mar, por exemplo, que era o caso, você fala, não vou montar isso nunca. As peças são iguais. Quando você joga em cima da mesa, parece uma bagunça. E aí, à medida que você vai encaixando as peças, aquilo vai fazendo sentido. Em cima da sua mesa? Não, era kids, era mais. Era kids, que do meu filho ficam 5 dias. E aí, a gente fica com dor no pescoço, é horrível. E à medida que você vai vendo as peças se encaixarem, aquilo vai construindo, vai trazendo um sentido. Mas o que eu acho interessante desse equilíbrio da aceitação e do inconformismo é você ter um prumo. E o legal é que geralmente o quebra-cabeça ele vem com uma caixa que tem a imagem. Então quando você está ali em desordem e que você está buscando, você tem um ponto de referência. E cada um vai ter o seu, né? Cada um vai ter a sua cosmovisão. Agora, sempre que eu me vejo nessa correnteza, né, a minha forma de raciocínio, e eu sempre busco é a palavra. Né? Então tem um texto de Salmos que diz que, olha, se não fosse a tua palavra, o meu sofrimento teria me destruído. Então a Bíblia ela é repleta de personagens passando processos. Então diante das correntezas, usando esse paralelo, eu fico imaginando qual personagem passou por algo semelhante que eu possa tirar alguns ensinamentos. Né? E ao mesmo tempo eu tenho promessas bíblicas falando, quando passares pelas águas, ela não te submergirá. Quando passares pelo rio, você não se afogará. Então você tem essa promessa que vai te gerar um inconformismo. Eu estou aceitando que eu estou no rio. Não adianta eu falar, eu estou na lua. Não, estou no rio. Exatamente. Mas vamos lá? Para onde eu nado? Eu acho que dentro da aceitação, ela tem que ter a ação. Não é a reação. Sim. Né? A reação, muitas vezes, é uma ignorância. Você tem que ter a ação. E para você ter ação, é muito o que você falou. A gente tem que saber quem a gente é. Então, por mais que naquele momento, né, do mar, que a Cris fez essa analogia muito legal, a gente tem a gente fica perdido. Mas em algum momento você vai ter a foto da capa do quebra-cabeça. Então você tem tua identidade ali. As pessoas que se perdem muito, que ficam muito tempo, elas não têm isso. E aí que tem que ter o novo, tem que ter o começo, porque elas não têm a foto da capa. Elas usam a foto, muitas vezes, da capa de outra pessoa. Exatamente. Né? Então, como que ela vai aceitar algo que ela nem sabe o que ela quer? Então, a identidade, a gente pode chamar de identidade, pode chamar de essência, pode chamar de poder pessoal. É que poder pessoal está um pouquinho mais distante, mas às vezes a pessoa tendo, pelo menos sabendo o poder pessoal dela, ela consegue chegar próximo a essa superação. Um pouco mais fácil, né? Capacidade do homem de se reinventar, né? É. A seda foi descoberta numa praga,
de plantação, ele pegou o bicho da seda e com certeza ganhou mais dinheiro vendendo tecido da seda do que o algodão. né? Tem um menino da região, eu não conheço pessoalmente, mas conheço um pouquinho da história dele. O Pauê perdeu as 2 pernas, né? E é surfista. Pois é. Né? Então, são oportunidades que a vida vai te dando e você pode aprender com o seu próprio erro ou você pode buscar aprender com o erro dos outros, né? E eu acho que esse é o desafio, é a gente absorver conhecimento, a gente usar de uma palestra, de um exemplo, no meu caso tenho a Bíblia como uma referência, para justamente você olhar e falar, como é que eu acerto nessa circunstância? Aonde que eu posso, para que lado eu nado? Por que eu né, essa informação que você tem da correnteza, talvez você tenha visto num vídeo, um salva-vidas, né, dando essa orientação, e a gente aprende, eu não preciso passar por isso para descobrir que o melhor é nadar para o lado, porque alguém me instruiu. Né? E aí, trazendo para o meu contexto espiritual, tem um salva-vidas que está o tempo inteiro falando, continue a nadar, mas nada para lá. Aprenda lá na praia com o pé de Exatamente. Então, eu acho isso muito legal, né? Você pega diversas culturas céticas ou crentes. Eu gosto muito de uma história, não sei se vocês conhecem um vídeo que fala da Ubuntu. Vocês já viram esse vídeo? Sim. Sensacional, né? As crianças sendo liberadas para postar uma corrida diante de uma cesta cheia de doces. E aí, quando chega lá, elas dão as mãos e vão todas juntas e repartem aquilo. Então, é muito cultural, né? Muito da cosmovisão local que surpreendeu aquele cara com uma visão capitalista, né? Então, eu acho que isso também faz muito sentido, né? Você colocar um pescador nessa circunstância, talvez ele vai se sair melhor do que colocar uma referência dele. Exatamente. Né? Também, então, era isso que eu ia falar, né? Não adianta também você usar uma história, usar até os preceitos religiosos daquilo que você leu, se você não enxerga a sua capacidade de voltar na sua história e falar, eu já passei por isso. Eu trago como uma referência eu já ter passado por isso, porque eu sou engajado numa religião, porque eu leio algum livro, porque eu sigo algum historiador, enfim. E eu já passei por isso, então eu sou capaz de passar por isso de novo, porque eu busquei isso na religião. Não, o quanto você é capaz de buscar isso em você. Né? Quantas vezes você pensou, eu já passei por isso. Eu já passei por coisa pior, né? Na terapia a gente fala muito disso. Sim. O quanto você já foi capaz de superar um obstáculo que te dá poder e energia para superar qualquer outro. Nossa, você já passou por isso. Olha bem, né? Sim. Olha bem para sua vida, olha bem para tudo que você já passou. Veja, você vai passar por isso também, a gente está junto. Você não está mais sozinha, né? Eu gosto de falar isso. Porque você sabe que você não está sozinho, mas você está buscando a referência em você. Né? Você é capaz de buscar essa referência em você. É muito legal que enquanto vocês falam, eu fico com a mente fritando, né? E trazendo para esse contexto que eu estou tentando trazer para vocês, mas para a gente fazer essa mistura boa, mas né? Nada, tudo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso, justamente. Olha que coisa incrível. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Né? Nossa, perfeito. Então, quando você Gente, esperança acho que foi a palavra do dia aqui. Quando você vê o Deus que fez, né, é o Deus que faz, é o Deus que fará. Então é essa voz que Deus usa a sua vida para falar para as pessoas, olha, você já venceu outros obstáculos semelhantes, né? Deus levanta pessoas e muitas vezes, quando você está na solidão, você vê uma voz de dentro de você, que aí eu vou entender que é o próprio Espírito Santo e cada um vai ter o seu discernimento, mas dizendo para você, olha, continue. Eu gosto muito daquele filme do Nemo, uso muito como referência. Continue a nadar, né? Então, você sabe que independente de qualquer crença religiosa, todo mundo já buscou uma palavra de Deus. Com certeza. Todos. E vou contar uma coisa que foi... Eu tava num dia assim... Tava doendo tudo, sabe? Eu falava, gente, o que tá acontecendo? O mundo tá desabando. E eu peguei o YouTube, coloquei lá alguma palavra, não lembro o que eu mencionei, e veio o Salmo 7. E eu ouvi o Salmo 7. Então, foi ali edificador, sabe? Foi, tô aqui com você, vambora. É isso, mas naquele momento eu entendi como até com um pouquinho de ego, sabe? Que eu tava muito destruída, então eu coloquei um pouquinho do meu ego ali e entendi como uma certa superioridade.
naquele momento. Sou muito honesta em falar. Hoje, quando eu ouço o Salmo 7, que eu aprendi assim, de tanto ouvir, eu aprendi uma outra forma de ouvir aquilo. Com compaixão, com perdão aos amigos, né? Aquilo tudo. E hoje eu falo, aquele momento para mim foi um momento que está marcado, porque eu ouvi. E a gente escuta e pede ajuda o tempo inteiro. Então, sendo na religião, sendo na psicologia, sendo num projeto que a gente faz o bem para as pessoas, a gente tem ajuda de todas as formas para começar esse novo e buscar isso. Só que muitas vezes a gente está resistindo, né? Então, acho que o propósito maior desse podcast é fazer com que as pessoas entendam que elas podem fazer diferente. No lugar de se adaptar, né? Uhum. Às vezes o ser humano, ele se adapta. Eu me lembro de uma vez trocar uma ideia com um morador de rua e a minha tia trabalhava no comércio na frente. E nós estávamos no Gonzaga fazendo um evangelismo e eu comentei com ela que ia conversar com o menino. Ela falou para mim, ele não quer sair da rua. A gente já tentou ajudá-lo. É que ele fala que a rua é mais fácil. Ele consegue dinheiro mais fácil. Ele come no McDonald's todo dia. Lógico que a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas em situação de rua. Mas ela trazendo o contexto desse menino, os funcionários já tinham tentado ajudar financeiramente, arrumando um emprego, né, um lugar para ele ficar. E ele escolheu. E o ser humano, ele tem uma capacidade de adaptação que por um lado é positivo, mas que pode gerar esse comodismo, né? Que meio que mata a esperança, né? Destrói a aceitação, porque a pessoa começa a se ver de uma forma que ela não precisava se ver, né? E eu acho que é muito sair dessa inércia para viver o novo também. É como se uma porta se abrisse, mas agora você precisa dar os teus passos, né? Você precisa pegar ali na maçaneta e depois você precisa continuar caminhando com o renovo. Senão daqui a pouco você já vai estar esperando dia 31 de novo. Na programação neurolinguística a gente fala que são as crenças, né? As crenças limitantes que fazem com que aquela pessoa entenda aquilo como a verdade dela. Ela não vê uma outra verdade. Ela acha que aquilo é aquilo e tá bom, né? E então, se tá bom para ela, a gente não pode, tem que deixá-la. Exatamente. Até o momento que um sinal, que um evangelizador, ou que uma pessoa sorri para ele na rua, ou uma criança fala, não precisa, não sei, né? Pode acontecer tanta coisa, ou não, ou ele vai continuar ali. Não, e uma conversa, né? Porque... Você conversou com ele? Conversei. Não, com ele não nesse contexto, né? Mas assim, a gente tem um trabalho na nossa igreja com moradores de rua. Tá. O termo certo é pessoas em situação de rua. E eles... Hoje eu convivo com famílias que ninguém sabe, mas a pessoa um dia já esteve nessa situação. Sim. E o grande X da questão é esse, porque parece, trazendo para um contexto, né, uma casta, né? Parece que eles falam, não, eu vou viver essa vida e tudo bem, você tá para viver outra vida. Então sempre que eu converso com essa galera, eu sempre falo para eles, eu não sou preferido de Deus. O que eu acredito é que talvez eu esteja hoje preferindo mais a Deus do que você. Então, se você mudar a semente, você vai mudar a tua colheita. Então, eu acredito muito nessa coisa da relação, mesmo que interpessoal, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir é pedagógico, né? Você faz uma sessão de terapia, conversa, abre a mente, né? A gente às vezes sai de um aconselhamento que quando você ouviu a pessoa nem deixa tu falar, agradece e vai embora. Mas você fala, eu não fiz nada. Mas a pessoa se ouviu, organizou enquanto falava, já entendeu o que tem que fazer e te agradece, vai embora. Então eu acho que essa coisa da gente não desistir das pessoas é muito legal. Porque aí a gente é agente de esperança. A gente vai falar para a pessoa, não, vamos lá. A gente tem palestras de suicídio em escolas. E uma menina virou para mim e falou, olha, eu já tentei 17 vezes. E sexta-feira eu ia fazer isso novamente. Eu achei até curioso que ela tinha a data marcada, né? E ela virou pra mim e falou assim... É porque é um ritual, né? O que eu faço? E aí eu
usando da brincadeira, eu uso muito da palestra com essa coisa de brincar com eles. E quando ela falou, e o que eu faço? Eu falei, vai fazer outra coisa, você não tem talento pra isso não. Você tentou 17 vezes, não consigo, você não nasceu pra esse negócio. Vai fazer outra coisa, vai jogar videogame, vai assistir uma série. Aí a gente começou a conversar, a brincar, pedir para que ela procurasse um apoio psicológico, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que Deus coloca na gente esse poder de ser agente de esperança. De falar para a pessoa, mas por quê? Tem que ser assim. Não, vamos lá, vamos pensar de outra forma, né? Sim. Vamos ver o copo meio cheio. Eu às vezes trato com um adolescente que tá dando muito problema na Fundação Casa, por exemplo, e eu viro para ele e falo, cara, tu tem uma chance de ouro. É que ficou olhando. Por quê? O cara foi internado 3 vezes lá já. Tá lá, né? Tá lá ainda. Mas por que você tá falando isso? Porque ninguém espera nada de você. De um modo geral, a sociedade queria que você estivesse numa cadeia junto com os adultos. A galera queria que, de repente, dependendo do que você fez aí, pena de morte. Não acredita na tua reabilitação. Se tu chegar em casa e lavar a tua louça, a tua mãe vai falar, esse moleque quer dinheiro, não é possível. Se amanhã começar a trabalhar, as pessoas do teu lado vão falar, não, isso aí é fogo de palha. E à medida que você vai ter essa oportunidade de viver um novo, né? Você tem... talvez seja mais difícil para o teu irmão que é perfeito mostrar a diferença do que para você que vai ter essa mudança drástica. Então eu acho que a gente tentar despertar isso nas pessoas, né? Não que a gente não precise despertar na gente, sim, mas quantas vezes a gente vai despertar nas pessoas e parece que você está falando para um espelho, né? Eu chamo a atenção das minhas filhas e parece que eu estou chamando a minha atenção, falando, tá vendo? É isso. É o que eu costumo dizer, é o que acontece na sessão de terapia. A escuta que a gente pratica é uma escuta ativa, né? Você estava falando, de repente a pessoa chega na sessão, fala, você não falou nada, a pessoa sai, muito obrigada, você mudou a minha vida e tal, mas na verdade a gente vai estimulando a pessoa a falar, porque falar é terapêutico. Sim. Né? Não é a escuta, é a fala. E mataram as mesas, né? E aí a gente... As pessoas só querem falar e ouvir. A gente, do outro lado, né, do profissional da psicologia, tá lá praticando uma escuta ativa. Quantas vezes você sentou para conversar como a gente está aqui, a pessoa realmente estava prestando atenção em você? Quantas vezes você estava sofrendo e a pessoa que estava te ouvindo estava mais preocupada em te consolar? Mas tem hora que você não quer consolo, você quer que alguém te escute. Sim, verdade. Sabe? E não é uma escuta que vai te orientar, que vai te encaminhar, que vai contar uma história de sucesso para aquele momento que você está vivendo negativo. É uma escuta de alguém que só está lá para te escutar. Beleza, fala, porque vai aliviar essa dor. A minha esposa às vezes fala, só quero falar um negócio. Só quero falar. Você não fala nada, eu vou falar. Exatamente. Né? Eu vou falar, você não fala nada, né? Então, assim, é um caminho de autoconhecimento, eu acho. Né? Na verdade, a hora que você fala, primeiro que para você falar, você precisa ter organizado tudo isso na sua mente, né? Quando você vai me passar uma mensagem, quando eu estou te falando aqui, eu estou aqui pensando de que forma eu vou falar para que eles entendam, né? Será que eu estou dentro do contexto do que a gente está conversando? Então, eu preciso elaborar, organizar todo esse conteúdo para passar uma mensagem. Numa sessão de terapia, o paciente que está lá sofrendo também precisa organizar. A hora que ele organiza e começa a falar, ele já organizou. O processo terapêutico está antes dele falar. Está no momento que ele organiza o que ele vai me dizer. Onde começou, né? E aí ele... É aquilo que eu falei, né, Cris? Em sessão... Putz, era isso, já entendi. Nem falou. Chega lá, então, e aí, como é que foi sua semana? Foi tudo bem. Eu falei, então, lembra daquele negócio? O que você acha? Nossa, é verdade. Meu Deus, agora que você falou, eu não falei nada, né? Na verdade, nem você me falou o que você entendeu dessa história. Mas resolveu, tá bom. Né? Então, é um processo meio mágico, vai. Você sabe que eu lembrei de uma coisa que aconteceu ontem. Tava saindo da pousada onde eu tava e a moça, a dona da pousada, tava contando aconteceu uma situação lá que o dono da pousada pegou uma família, tal, da rua, tinha criança, então ele ficou naquela resistência, né, tal, e a família foi embora. E ela começou a conversar comigo, assim, ou melhor, ela começou a falar. Eu só falei assim pra ela, olha, a gente só constrói no momento presente, não adianta você ficar na ansiedade, sem que gente, eu só falei isso, e ela falou, ai, adorei você, vim aqui sem pagar, não precisa nem pagar, só pra gente tomar um suco,
Aí eu falei, obrigada. Mas por quê, né? Justamente, lembrei, foi ontem isso. É uma escuta ativa. Assim, Você não precisa falar. Eu não falei, eu só falei momento presente. Você não vai criar isso, né, lá na frente. E assim, também falei pra ela, mas o que você quer agora? Ela não tava entendendo. E aí eu só fiz ela entender o que ela queria. Só fiquei perguntando, o que você quer? Mas o que você quer? E ela já, vem. Então já tem lugar pra ficar, viu? E o legal... brincadeira, mas foi muito... Lembrei disso. Legal, e isso vira um modelo pra você. Entende? Você usa isso como um instrumento que você sabe que você tem aí dentro, que você pode usar com as pessoas e com você mesma. Exatamente. Porque às vezes a gente aplica isso pro outro e fala, caramba, eu falo isso. Eu penso muitas vezes isso, né? Acaba uma sessão, a pessoa vai embora e fala... É só aplicar. Por que eu não faço isso? Aí a transferência, né? O nome do nosso... O nome do nosso canal do YouTube é Praticai. Justamente por isso, porque o segredo está muito naquilo que você vai fazer, né? E aí eu vejo, por exemplo, a psicologia usando de ferramenta essas perguntas, né, para que a pessoa possa cair em si, né? E não sei quantos anos aí que já se usa a pergunta dentro da psicologia como uma ferramenta, mas você vê um Jesus virando para um cego e perguntando, o que queres que eu te faça? Ele não ia pedir um cão guia, pô. Ele não ia falar, Jesus, sei lá, me leva para atravessar a rua que tá de boa já. Lógico. Mas a pergunta faz vir o que tá no coração. A pessoa entende. Quando ela responde, eu quero ver, ela tá confessando que acredita que Jesus pode gerar visão nela. Né? Então, esse poder da pergunta. Mas o que eu vejo hoje também, Lívia e Cris, eu vejo que está sendo minado a relação pessoal. Né? Eu sou um cara que sou muito ativo nas redes sociais, mas eu gosto muito de um termo que João usa. Olha, eu queria escrever mais coisas, mas eu prefiro falar face a face. E eu brinco que face a face é melhor que face a face. Né? Verdade. Então, hoje em dia, você está minando as relações interpessoais e aí isso vai gerar uma doença no ser humano. A pessoa hoje não trabalha mais no local, ela trabalha no home office. Ela não vai mais no cinema, onde ela encontraria com pessoas, ia dialogar com a pessoa que está comprando, com a moça da pipoca. Não, ela vê o Netflix. Né? Ela não faz mais um encontro de família, ela chama no Zoom e conta as novidades. Então isso tudo vai afastando, né, o contato do ser humano. Convívio, né? E diminui uma probabilidade a menos de cura no relacionamento interpessoal. Então acredito que você tenha vivido uma crescente de pacientes, muito pela conscientização, né, do dano mental, a luta também contra o preconceito das pessoas que muitas vezes não buscavam ajuda, mas eu acredito também que nós, grande, né? que ainda infelizmente é grande, o estigma do mas eu também acredito que tem uma geração doente surgindo, né? Filhos órfãos de pais que estão na sala enquanto eles jogam videogame, crianças que não se relacionam mais, tem crianças que fazem estudo à distância, né? E não se adaptaram, por exemplo, na época da pandemia. Exatamente. Não se adaptaram ao retorno do presencial. A gente elabora laudos até orientando a escola, os pais, a família, que aquela criança não está preparada, porque ela perdeu tanto vínculo com o pessoal, com o presencial, que ela precisa reaprender a conviver. Não, e vai diminuindo, né? Não brinca mais na rua, então não tem a molecada da rua. Sim. Mas isso é patológico, né? Não está em convívio com os primos, então não tem a família. E isso vai minando, né? Você saía de casa para jogar um campeonato. Hoje em dia você joga online um campeonato. Né? Então não tem mais futebol na rua, né? Exatamente. O vôlei na rua. Mesmo o videogame, né? A criançada se juntava na casa de alguém Exatamente. para fazer o campeonato. Porque o poder aquisitivo geralmente fazia com que um do colégio ou da rua tivesse o videogame. Hoje em dia todo mundo joga online. Muita gente tem acesso e aí diminui essa. E isso a gente tem acampamentos de adolescentes. E eu brinco, a gente trabalha com isso já há 18, 17 anos. E eu falo muito com a equipe. Eu falo, gente, antigamente o centro do acampamento era o campo de futebol. Porque os meninos estavam jogando futebol, as meninas iam assistir e os meninos que não jogavam para estar com a galera ali estavam. Hoje em dia a gente faz um acampamento depois de 15 anos, você não tem 22 para jogar, num universo de 180, 170 adolescentes. WO, né? Você não tem, você fica pingando a galera para conseguir fazer um jogo. Então não estou aqui defendendo o meu futebol, o que eu estou querendo mostrar é que
essa coisa do esporte, da relação pessoal, tá muito, né? E a gente ainda tá só começando a ver, né, o que vai acontecer com essa geração por conta disso. Gente, eu preciso só fazer uma pergunta para vocês, que é a base do Germinar, porque o Germinar é baseado em amor. Então, quem sai de lá, quem chega lá, não sabe nem o que vai acontecer, que muitas vezes a gente tem um cronograma, mas eu vou acrescentando coisas. Até nas palestras, a nossa palestra não é dinâmica, então as pessoas elas têm contato entre si, mas às vezes eu falo, gente, vou sair do cronograma, porque eu preciso fazer alguma coisa. E eu acrescento essa coisa. E no Germinar é a mesma coisa, mesmo formato. As pessoas chegam não sabendo o que vai acontecer, mas elas já chegam e vê que tem amor ali. Aí elas duvidam, falam, meu Deus, que loucura é essa? Pessoal, que vão fazer isso por mim? Mas por quê? Só que quando ela, no decorrer ali, após 2h30, elas já estão sentindo aquele amor e saem de lá maravilhosamente bem. A gente também da equipe, a gente sai bem cansado, porque a gente se doa mesmo, mas a gente sai assim, as crianças, porque a gente tem os germininhos, né, as mães que não tem com quem deixar, ficam lá, as crianças. Então o amor pro projeto é algo fundamental. Fundamental. E eu queria saber na vida de vocês, em que escala tá esse amor? É uma pergunta, não sei se é muito fácil de responder, né? Porque a gente não para pensar, né? Em que escala está o amor, né? Mas em que escala está? Olha, a gente pensar em amor, para mim, é pensar em luz, em vida, tá? O que é o amor, para você poder escalonar esse sentimento? Né? O que é amor para mim? E eu acho que isso é muito pessoal. Sim, né? Você traz aí o aspecto do sentimento, mas para mim o amor é uma coisa, para você é outra, para Lívia é outra. Né? Para mim, amor é você poder construir algo dentro daquilo que você se propõe a fazer na sua vida. Então, eu sempre quis, e aí ilustrando isso, eu sempre quis ter uma família, eu sempre quis ter filhos. E quando eu sento na mesa com eles, tenho a possibilidade de sentar na mesa com eles e falar do nosso dia, né? Geralmente a gente faz isso uma vez por dia, quando dá, né? Às vezes não dá, mas a gente tenta, né? Fazer isso uma vez por dia. Eu olho aquilo e muitas vezes eles estão falando e eu nem estou escutando mais e penso, isso é amor. Né? Porque cada um abriu mão de alguma coisa. O que você é capaz de abrir mão por alguém ou por alguma coisa, isso é amor. O que você é capaz de abrir mão, o quanto você é capaz de abrir mão de estar fazendo alguma coisa que você gosta muito para estar com alguém, né? Quanto você não abriu mão para estar aqui? Quanto eu não abri mão para estar aqui? Sim. Quanto você não abriu mão de alguma coisa para montar isso aqui? Isso é amor. É você pegar toda a tua energia de vida e depositar em algo que vai te engrandecer, engrandecer o outro, apoiar alguém, sabe? Então isso, para mim, se reflete na família, no meu trabalho e nos meus amigos. Isso para mim é amor. É você ser capaz de se doar porque você quer estar lá, porque você quer fazer diferente. Tá? Isso é amor. E você, Ada? Quando você fez a pergunta... Quando você fez a pergunta, até na minha mente aqui, falei, Deus, obrigado por essa pergunta. Que bom. A Bíblia diz que Deus é amor. É a sua igreja, inclusive, então, né? Não, a minha igreja é Cristo é Resposta. Desculpa, Cristo é Resposta. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então a relação de dar e amar, ela é totalmente misturada. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor, dando o seu Filho por nós quando ainda éramos pecadores. Ele não deu porque merecíamos, não deu porque a gente... Uau, Deus, você é maravilhoso. Ele deu mesmo nós sendo pecadores. E vem a relação do dar, e aí Jesus fala que não existe amor maior do que esse, do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. E foi o que ele fez na cruz e a relação que você trouxe aqui agora também. Então eu vejo o amor de Deus na minha salvação em Cristo, eu vejo o amor de Deus
na graça de Deus de eu ter um lar, né? Eu passei por um problema muito grande familiar e um dia parecia que eu não viveria o sonho de ter uma família. Eu sempre fui apaixonado por criança, trabalho na área com criança, de educação infantil e ensino médio. E hoje eu tenho uma família. E a graça de Deus, o amor de Deus se revela ali na minha esposa, nas minhas filhas. E eu não sei se eu posso terminar com um texto bíblico, posso? Claro. Que fala, que chama o amor, eu acho que talvez vai entrelaçar tudo isso. Que fala de um caminho excelente. Né? E a gente está falando sobre esperança, sobre apontar esse caminho para as pessoas, oportunizando, né? E é um texto bem conhecido. Está em 1 Coríntios capítulo 13, eu vou ler só o versículo anterior, que diz assim, só um minuto que eu abri errado aqui, que diz assim, ó, eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine, ou seja, só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transbordar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí lembra que eu te falei que Deus é amor? Tenta substituir a palavra amor por Deus enquanto eu leio e vai fazer sentido. O amor é paciente. Deus é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, para mim, Deus é amor, e esse amor agora em nós permite que amemos uns aos outros, que é o segundo grande mandamento. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo, e eu acho que esse é o propósito da minha vida, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E o amor é a metodologia, né, exata, porque é o caminho excelente para que a gente possa anunciar esse Deus de amor. Exatamente. Que lindo, né? Viu como a gente começou lindamente? E parece que entrelaçou esse texto. Entrelaçou, porque e finalizou lindamente o nosso primeiro podcast do Germinar. E o amor é isso, o amor não tem uma expectativa do outro. O amor, você é livre, você sente e você não julga, né? Você só sente e transborda. E transborda, acho que é isso. Você sente e transborda. Então, gente, muito obrigada por tudo isso que a gente trouxe para cá hoje. Sou muito grata, estou muito feliz. E é isso. Acho que as pessoas vão ouvir cada um com suas crenças e vão tirar coisas lindas daqui. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Beijo. Deus abençoe.